Então, pessoal, bom dia. Mais uma aula online de história. Nós vamos dar sequência aí nos povos mesopotâmicos, né? Os sumérios, os acádios e os povos babilônicos, ok? Também os assírios. Então, vamos lá, pessoal. Nas últimas aulas, eu expliquei para vocês a respeito das civilizações de regadio. O que que são, voltando aí, né? O que que são as civilizações de regadio? São aquelas civilizações que surgem em volta dos rios, né? Então, né, as duas civilizações que nós vamos estudar nessa unidade é a civilização mesopotâmica e a civilização egípcia. Então, nós começamos pela Mesopotâmica, né? Nas últimas aulas, nós falamos sobre a região, né? Sobre as regiões aí da Mesopotâmia, sobre o relevo, né? Onde se localizava essa região, do que eles viviam, e agora nós vamos dar sequência a isso aí. Então, além da agricultura, né, além de usar os rios, né, Tigre e Eufrates, os rios que fazem parte da civilização mesopotâmica, Rio Tigre e Rio Eufrates. E o rio que faz parte da civilização egípcia é o Rio Nilo, ok? Então, essas civilizações, vocês sabem que surgiu próximas aí aos rios. E uma outra coisa que favoreceu essas civilizações, né? Vocês sabem que lá nos povos neolíticos, lá no final, quando eles passaram de caçadores e coletores para povos neolíticos, os povos ceramistas, né? Eles já fabricavam vários tipos de cerâmica. E com esses povos não foi diferente. Eles continuavam fabricando coisas ligadas à argila, né? Cerâmica, é, tijolos para materiais de construção. Vocês vão descobrir aí sobre os cilindros feitos em argila que foram usados na fabricação dos jardins suspensos da Babilônia. Então, pessoal, olha só, falando aí, né, que teve uma modernidade, né, para esses povos aí que usavam a argila, que fabricavam essa cerâmica. Vocês sabem que nas margens dos rios tem uma grande quantidade dessa argila aí. O que é a argila? É aquela terra umedecida, né? E ela se molda muito facilmente. E aí, a argila, para a cerâmica é feita em argila, e para a cerâmica ter uma durabilidade maior, todo o material que ia ser feito era levado ao forno, ok? Levado para o forno, esse material aí. Então, pessoal, é, essa cerâmica, né, lá por volta do ano de 4.500 a.C., eles utilizavam o torno para fabricar vasos de cerâmica, eles utilizavam o torno. O que é o torno? Olha aí no cantinho da apostila, onde tem um glossário aí. Essas palavrinhas aí dentro do quadrinho escritas em verde. Então, o torno, né, era uma máquina desenvolvida naquela época, e essa máquina dava forma para as peças de cerâmica que iam sendo construídas. Olha esse vaso aí, ó. Esse vaso que está mostrando aí na imagem, ele é de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, né? Então, eles já eram povos bem modernos. Agora, imagina só, um vaso, até então um vaso muito bonito, que vem de 5.000 anos atrás. Então, assim, esses povos, a gente via que esses povos, eles desenvolviam muito bem as suas habilidades, né? Eles eram povos bem criativos. E tanto é que eles desenvolveram esse torno. E com esse torno, né, eles começaram a produzir peças diferentes, como baldes, bacias, vasos, e panelas também, né? Vários tipos de panelas, vasilhas, tudo feito em cerâmica, né? Lembrando que esses materiais, esses produtos, né? Eles eram feitos no torno, essas peças, esses objetos feitos no torno e levados no forno em alta temperatura, né? Para que eles pudessem ser resistentes ao fogo, que é o caso das panelas que eram levadas no fogo, né? Então,
É, esses povos, né, eles viviam disso aí. Além da agricultura, eles viviam dessa fabricação de cerâmica, né, desses objetos de cerâmica. Então, pessoal, começaram a surgir as primeiras invenções. Então, a roda, né, já foi uma dessas primeiras invenções aí. Eles já desenvolviam, além da roda, eles desenvolveram um sistema matemático muito preciso que permitia o cálculo de áreas, de volumes, né, medidas de volume. Então, esses povos, eles desenvolveram muitas coisas ligadas à matemática, aos cálculos matemáticos. Então, entre os povos, né, que habitaram a Mesopotâmia, nós destacamos aí os sumérios e os acadianos. Os acadianos são os povos acádios, né? Então, os sumérios, eles ocuparam, né, a região, a parte sul da região, e até por volta de 2000 a.C. E a língua deles falada desapareceu na população, né? Então, a língua dos sumérios, ela não existe mais. E aí, pessoal, só que aí surgiu um outro povo chamado semita. O que era o povo semita? Isso é muito importante. Importante por quê? Esses povos, nós vamos estudar sobre eles até a gente sair lá no ensino médio, né? Então, o que são os povos semitas? Olha aí do lado, no mesmo quadrinho verde que vocês encontraram sobre o povo. Povo semita, né? Povo étnico ou linguístico, que não apresenta ancestral, ou seja, são povos, esses povos semitas, eles eram chamados de povos sem origem, né? Então, eles não apresentavam um ancestral. E aí, o que acontece? Dentro desses povos semitas, né, eles falavam a língua semita, e dentro desses povos existiam os acadianos, que eram divididos, né, entre caldeus e babilônicos, os assírios, os amoreus, os arameus, fenícios, árabes, hebreus e os hebreus, que são os judeus de hoje, tá? Os etíopes e os ugaríticos. Então, esses eram os vários povos aí que formavam essa civilização, esses povos semitas. Então, pessoal, dentro desses povos semitas, a Mesopotâmia era uma sociedade hierárquica. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Então, pessoal, olha só, continuando aqui, né? A Mesopotâmia, ela era uma sociedade governada por um rei em regime conhecido como teocrata. O que seria esse regime teocrata? O rei, ele era visto como um deus, ele era considerado um deus. E lembrando que esses povos também eles eram politeístas, né? Esses povos, dentro desses povos, né, existiam alguns funcionários que começaram a desenvolver a escrita. E esses funcionários que começavam a desenvolver a escrita, né, eles ocupavam os cargos, os melhores cargos aí dentro da sociedade. Então, pessoal, dentro desses cargos, né, existiam sacerdotes, líderes políticos, líderes militares, comerciantes e artesãos. Por quê? Esses povos, eles ocupavam cargos importantes por terem começado a desenvolver a escrita. E os camponeses, o que os camponeses faziam? Eles se dedicavam, né, à atividade como a agricultura, que era a principal atividade da região, né? Os escravos, eles trabalhavam no palácio, né, no palácio do rei, ou então nos templos de oração, ok? E aí, um outro grupo aí que se desenvolveu nessa região mesopotâmica foram os assírios. Os assírios, né, de todos os reis do Egito, de todos os reis que governou esses povos, existiu um rei que proporcionou uma expansão muito grande dos povos assírios, que foi um rei chamado Assurbanipal. Aí na apostila nós temos a imagem do rei Assurbanipal. Olha aí, ele em combate em cima de uma biga. O que era uma biga? Era como se fosse uma carrocinha,
né? Com duas rodas puxadas por dois animais. Olhem a imagem aí dos povos desse rei chamado Assurbanipal, ok? Então, o rei Assurbanipal foi o último rei dos povos assírios, ok? Então, esse império, né? O Império Assírio, ele foi um império muito grande. Esse império se estendeu aí para outras regiões, né? Como as regiões da Babilônia, da Pérsia, da Síria e às vezes até mesmo do Egito. Então, pessoal, naquela época, né? Olhando a imagem aí do rei Assurbanipal, na apostila, no finalzinho aí, naquela época, eles utilizavam ornamentos, né? Que hoje não é comum as pessoas usarem. Muitas pulseiras, muitos aparatos pendurados no cabelo, aqueles gorros diferentes, pulseiras colocadas aqui, ó, na parte superior do braço, no antebraço, né? Então, esses povos usavam todos esses aparatos aí, eram coisas feitas com materiais valiosos, né? De ouro, eles utilizavam ouro, pedra, e tudo isso que eles usavam era para simbolizar que eles eram poderosos. Como eu falei, os reis daquela época, eles eram reis que eram chamados de teocratas, ou seja, eles eram vistos como um deus mesmo, ok? Então, pessoal, voltando aí, continuando aí na página 429, olha lá para mim, por favor, 429. Então, nessa página aí, né, falando ainda sobre o rei Assurbanipal, ele construiu um palácio muito grande na cidade de Nínive. E aí ele desenvolveu um processo de coleta, catalogação das obras escritas, né, das obras na Mesopotâmia. Então, dentro do sistema de escrita, né, o sistema de escrita utilizado nessa região era chamado de cuneiforme. Eu vou explicar o que é uma escrita cuneiforme. Usado na produção de textos variados, de documentos políticos, lista de palavras, diagnósticos médicos, textos astronômicos, astrológicos, né, registros ligados aos mitos, valores, preços. Então, tudo isso era usado para designar tudo isso, era usado a escrita cuneiforme. O que era essa escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme era uma escrita que ela era talhada em madeira, né? Era como se fosse um bordado que era feito, um desenho, é uma forma de escrita que eles desenvolveram lá. Vocês vão ver aí embaixo, né, sobre mais detalhes sobre essa escrita cuneiforme. Então, pessoal, olha só, a dedicação de Assurbanipal pela aprendizagem, né, era tão grande. O rei Assurbanipal, que foi o último rei assírio, ele tinha um interesse muito grande pela aprendizagem e pelas obras também, né, as obras de arte. Então, esse interesse pelas obras, pela escrita, pela parte artística, ele atraiu um número muito grande de estudiosos e escribas para a cidade, ok? Quem que eram os escribas? Espera aí só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Tá. Pessoal, olha só, eu estava só despedindo da minha mãezinha, ela estava visitando aqui minha casa, estava indo embora, eu estava despedindo dela. Então, olha só, continuando, quem que eram esses escribas? Os escribas eram os estudiosos que entendiam tudo sobre linguagem, sobre língua e sobre escrita, né? E esses escribas, eles começaram a inovar tudo na arte, nas pinturas,
na engenharia. Então, esses escribas eram muito inteligentes. E o rei Assurbanipal, como ele era um rei muito interessado, né, em aprendizado, em desenvolver essas novas obras aí dentro da cidade dele, né, dentro do domínio do Império Assírio, nessas regiões aí, principalmente da Babilônia, ele começou a atrair esses povos aí para vir para as terras dele. E aí eles construíam jardins, pinturas decoradas, né? E aí teve outro rei que se destacou na Mesopotâmia. Tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês sobre esse rei. Esse rei aí que se destacou era chamado de Nabucodonosor II. Ai, passou uma moto aqui agora. Alguém aí já ouviu falar nesse rei, Nabucodonosor II? Sim. Ouvi falar um pouco, mas não tirei. Falar normal, sim. Peraí, só um minuto. O que você sabe sobre ele? Eu já vi novela que ele aparece inteira. Isso. Eu já vi uma novela chamada... Eu vi a novela. Isso, O Rico e o Lázaro, né? Então, esse rei muito famoso, né? Da cidade da Babilônia, chamado Nabucodonosor II. Vocês já viram ele aí, como alguns contaram, né? O caso do João Pedro Gomes, do Pedro Henrique, contaram aí que viram esse rei, passou a história dele em uma novela chamada O Rico e o Lázaro. Então, mas quem era o rei Nabucodonosor II? Gente, ele era um rei muito tirano, muito ruim. Sério, né? Quem assistiu a novela aí sabe que ele era um rei ruim, muito tirano. Não era João Pedro Gomes? Pois é. Então, o rei Nabucodonosor II, né? Ele nasceu aproximadamente no ano de 634 a.C., na cidade da Babilônia. E esse rei ele foi criado pelo pai dele para ser o herdeiro da nação, para assumir o trono no lugar do pai dele, que era Nabopolassar. O pai dele chamava Nabopolassar. Então, olha só, esse rei, ele aprendeu, né, sobre os deuses, sobre as leis da Babilônia, sobre como lutar, né, e liderar um exército. E esse rei, ele se aliou a outros povos, né, a outros povos como os povos medos, e ele derrotou os assírios na cidade de Nínive. Esse rei, ele queria expandir o território babilônico, expandir para todo lado o povo babilônico. E ele resolvia tudo com guerra, com muita luta, né? Então, esse rei, ele era muito apaixonado pela esposa dele, a esposa dele chamava Amix. E aí, o que ele fez? Ele mandou construir, na Babilônia, uma obra que hoje é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, que são os Jardins Suspensos da Babilônia. Olha aí a imagem dos Jardins Suspensos da Babilônia aí na apostila. Ele mandou construir esses Jardins Suspensos em homenagem a Amix, que é a esposa dele, né? Então, ele fez essa construção. E o Nabucodonosor II, gente, ele atingiu o Império Babilônico, ele levou o Império Babilônico a atingir uma proporção muito grande. Então, apesar dele ser um tirano, ele foi um rei, ele soube conduzir o Império Babilônico, né? Ou seja, ele era ruim, ele era tirano, mas ele soube conduzir com mão de ferro o Império Babilônico. E outra coisa, eu vou contar uma curiosidade para vocês, talvez vocês não saibam. Pessoal, olha só. O pior crime da história contra uma população foi o Holocausto. O Holocausto é um crime que foi cometido por nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, foi o pior de todos. Tá? Alguém aqui já ouviu falar sobre o Holocausto? É o quê? Pode falar, João. Feito por Adolf Hitler. Isso mesmo. O nazismo é uma ideologia de Adolf Hitler. Então, eles cometeram uma sequência de crimes contra as pessoas, contra os seres humanos, chamado Holocausto. E aí, o que tem o Hitler a ver com Nabucodonosor II? Olha só, de acordo... Ok, João Pedro? O Holocausto foi um crime cometido contra várias pessoas. É uma coisa tão horrorosa, João Pedro, tão horrível, que eu não vou nem contar para vocês. Glória Tem que comunista. para vocês estudarem sobre o que foi o Holocausto, tá? Então, foram crimes horríveis cometidos contra os seres humanos. Um dos castigos
deixa eu só falar sobre um dos castigos, já que vocês perguntaram aí sobre o que é o Holocausto. Então, um dos castigos mais terríveis que tinha no Holocausto era o castigo chamado castigo da escada. Todas as pessoas que tentavam fugir, eles eram escravizados, principalmente os judeus. Eles eram escravizados na época da Segunda Guerra Mundial. Então, os nazistas, né, eles escravizavam os judeus. Aí, Eu vi em filme isso. dentro desse castigo, o castigo mais terrível que tinha era subir, né? Era subir uma escada com uma mochila nas costas, com 2 grandes blocos de pedra nas costas. Aí, essa escada, ela era escorregadia e ela era uma escada muito comprida. Então, quando eles tentavam fugir, eles tinham esse castigo da escada que era o mais horrível. Eles passavam dias tentando arrastar aquelas pedras para cima da escada. Às vezes eles caíam, batiam. Acho que isso eu vi no Menino do Pijama Listrado. Isso. E não, no Menino do Pijama Listrado, Cairo, mostra o que foi o Holocausto, né? Só que assim, não tem esses castigos que eu tô falando. Então, pessoal, mas por que tem a ver, o que tem a ver aí o nazismo com o Nabucodonosor II? Só para vocês terem uma ideia, que abaixo dos crimes cometidos pelos nazistas contra as pessoas, o maior tirano abaixo de Adolf Hitler foi Nabucodonosor II. Ok? Então, assim, o nível, de acordo com estudiosos em história, né? O maior de todos os tiranos que existiu no planeta foi Adolf Hitler. E abaixo de Adolf Hitler foi Nabucodonosor II. Então, pessoal, falando aí do presente, né, de Nabucodonosor II para a esposa dele, Amit, o jardim suspenso da Babilônia, né, nos jardins suspensos, eles utilizaram o cilindro na construção dos jardins. Olha só o que é o cilindro. Tá vendo aqui na imagem? Essas colunas em forma de cilindro. Vocês sabem o que é um cilindro, não sabem? O cilindro é uma forma geométrica. Olha aqui, ó. Embaixo está mostrando Todo mundo. a imagem de cilindro. Então, ótimo. Isso aqui, esse pincel, qual que é a forma desse pincel? Cilindro. Viu? Ótimo. Então, os jardins suspensos, o Nabucodonosor, ele construiu esses jardins, né, utilizando vários cilindros na estrutura do jardim. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó. Olha um monte de cilindros aí formando toda a estrutura dos jardins. Tinha uma gravação, né? Erosão, cai tudo. O tempo ajudou na fundo. Nesses cilindros aqui, ó, tinha uma gravação que era escrita cuneiforme. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui era uma forma de escrita no cilindro. É a escrita chamada escrita cuneiforme, né? Essa escrita era gravada aí. É o que, Pedro? Você falou? A escrita é pequenininha. Oi. É isso mesmo, ela é pequenininha e ela era talhada na argila ou então na madeira, ok? Então, esses registros da vida e a obra do Nabucodonosor II. O que está escrito aqui, ó, ninguém sabe ler. Por quê? Só os escribas entendiam o que era a escrita cuneiforme, tá? Os escribas. Então, o que está escrito nesses cilindros aí dos jardins suspensos eram coisas ligadas à vida de Nabucodonosor II, ok? Do mesmo jeito que os povos paleolíticos registravam sobre as suas vidas na parede através das pinturas rupestres, os povos, o Nabucodonosor registrou aí, né, nos cilindros que foram construídos e foram usados para construir os jardins suspensos, a história da vida dele, ok? Então, continuando aí, pessoal, vamos falar agora, nós temos 10 minutinhos restantes aí, né, que dá tempo agora de falar sobre o desenvolvimento da agricultura. Então, vocês sabem que a agricultura era a atividade econômica desses povos, né? A agricultura é atividade econômica. E que
Com o passar do tempo, primeiro, esses povos, eles produziam, né? Eles eram caçadores-coletores. Eles só usavam aquilo que a natureza produzia. Aquilo que a natureza dava para eles, eles consumiam. Tanto é que eles comiam fruto, raiz, qualquer tipo de planta. Aí, com o passar do tempo, eles foram consumindo, eles foram plantando para consumir. Aí que iniciou a agricultura, né? E dentro daquilo que eles plantavam assim, tudo ligado aos cereais. O que é ligado? Quais são? Estava a cevada. A cevada, ela era usada para fazer pão, para fabricar o pão, e usada também para fabricar a cerveja, que era uma bebida muito apreciada por esses povos, ok? A cevada, ela é um grão, um cereal, usada para fabricar pão e cerveja. Então, pessoal, além da cevada, né, eles plantavam trigo, linho, tudo. Linho é um tipo de cereal também, né? Linhaça, na verdade. Então, eles cultivavam esses cereais. Além disso, desses outros tipos de cereais, né, eles cultivavam, eles confeccionavam, na verdade, tecidos como linho, né, feitos de linho. Eles usavam sésamo. O que era sésamo? Quem já ouviu falar em gergelim, que é aquele grãozinho que fica em cima do pão do hambúrguer? Levanta o dedo. Já viu? Gostoso, né? Sésamo. Ele é gostoso com o pão do hambúrguer. Eu quero ver se sem o pão de hambúrguer tem alguém aí que vai comer o gergelim. Eu não acredito, não. Eu comi já uma vez. Mas é gostoso. Ele fica, geralmente ele fica em cima. Geralmente ele fica em cima de pães integrais, né? Esses pães mais saudáveis é utilizado aí esse grão chamado Eu gergelim. como esse negócio, tia. Eu tenho muito legal aqui em casa e como esse negócio que coloca em cima. Isso, parece alpiste, né? Parece alpiste de passarinho. Então, pessoal, esse gergelim, ele era usado para fabricar um óleo. E esse óleo era usado na alimentação e usado para iluminação. Por quê? Pessoal, olha só, a iluminação naquela época, ela era feita através de um combustível. Então, eles usavam o óleo. Quem já ouviu falar em uma lamparina? Aposto que ninguém aqui vai saber o que é lamparina. Como que funciona a lamparina? Eu sei, eu já vi lamparina. Vocês já viram? Sim. Então, a lamparina, ela é como se lamparina é aquele negócio que você segura. É um bagulho, é um trem. A lanterna. Não, não é isso não. Essa assim já ilumina. Pessoal, olha só, o que é lamparina? Deixa eu fazer um desenho. Uma lamparina. Tem uma vela dentro dela que acende. Só isso que eu sei, professora. Eu tenho uma lamparina que se transforma em uma lanterna. Isso, Lamparina com vela dentro. Já ouvi falar. Que parece no Tom Jerry. Pessoal, vocês falam todo mundo junto ao mesmo tempo. Vocês aqui, o que é uma lamparina? Só um minuto. Deixa eu só pegar uma caneta de quadro, que está guardada aqui debaixo do baú. E aí eu vou pegar o quadro e vou mostrar para vocês o que é uma lamparina, tá? Aqui está meu quadro, ó. Vai ser difícil desenhar aqui. Ainda mais com a mão esquerda. Vou fazer o desenho, vocês vão visualizar. Lamparina é difícil mesmo. Presta atenção, ó. Olha só. Aposto que vocês nunca viram uma coisa dessa. Tô conseguindo ver mais ou menos. Você tá desenhando o Illuminati. Tá meio travando. Parece um cílio de lamparina. Viram? Tô vendo mais ou Aqui menos. dentro. Parece um... Olha só, pessoal. Esse pavio, ele fica sujo de... aqui por um líquido chamado querosene. Lamparina, então. Okay? E aí, ele põe fogo no pavio aqui e o fogo fica aqui, ó, iluminando. E o que faz dentro chamado querosene. Ok? Então, professora, isso aí eu já vi no meu jogo. Vocês me ouviram? Sim, mas eu já vi no meu jogo também. Então, é assim que funciona o lamparina. Um monte de coisa. O que acontece? Esse fogo, eles usavam, aí dentro daquele compartimento que eu mostrei, de gergelim servia de combustível para iluminação. Eles começavam, você sabe que eles começavam a plantar. Onde é que entra o rei Nabucodonosor aí na história?
Aonde que entra? É. Quem tá me perguntando? Hã? João Pedro. Gente, eu já falei sobre ele. Isso aqui é a agricultura desenvolvida pelos povos dentro do reino de Nabucodonosor. Eu já falei sobre o rei. Então, olha só. Então, pessoal, na agricultura, eles começaram a cultivar novas frutas. Esses povos, eles desenvolveram, né, o plantio de cebola e alho. Por quê? A cebola e o alho são duas culturas que gostam muito de áreas irrigadas. E naquelas partes onde o rio não irrigava, eles criaram canais de irrigação, tá? Eles inventaram canais de irrigação para que, onde o rio não alcançava, para que as plantas não ficassem sem molhar. Então, eles inventaram aí vários canais de irrigação. E aí, pessoal, eles começaram a cultivar árvores frutíferas, que é o caso de duas frutas. Uma, eu não conheço essa fruta, uma chamada tâmara e a outra chamada figo, né? Figo eu conheço, tâmara eu nunca vi. Então, eles cultivavam isso aí. Tâmara, aliás, eu já ouvi vi, falar. mas é uma fruta muito cara. Nem sei que gosto tem, né? Então, assim, eu sei que é uma fruta muito cara. Pois é. Então, pessoal, eles começaram a cultivar essas árvores frutíferas, né? E aí, depois, o que acontece? Da agricultura, eles passaram para a pecuária. A pecuária, vocês sabem, está ligada à criação de animais, ok? Então, que animais seriam esses? Cabras, ovelhas e porcos. Até então, na pecuária deles, não existia criação de gado. O gado só era usado para transportar carga, ok? Então, eles utilizavam bois para transportar isso tudo aí que eles cultivavam. E aí, o que acontece? Os rebanhos deles eram só ovelhas, porcos e cabras, né? Então, eles consumiam a carne desses animais, ovelhas, porcos e cabras, né? O leite da ovelha, aliás, o leite de cabra. Então, tanto é que as mulheres, igual, por exemplo, a Mites, né? Que era uma mulher muito vaidosa, a Mites, mulher de Nabucodonosor II, uma mulher muito vaidosa, ela tomava banho em leite de cabra, né? Para poder renovar a beleza dela lá. Então, pessoal,